se você ouvir todos os dias a mesma coisa e não muda a sua vida, é porque essa palavra ela não foi revelada a você. Porque somente a revelação que está por trás da letra. Sabe, às vezes nós lemos a Bíblia de forma poética, romântica, e parece que é tudo muito fácil, muito simples. Mas quando o simples não transforma, é porque não há entendimento e a gente está ali na superfície do entendimento. Nós precisamos entrar nas raízes profundas da palavra. E ministrando a mim mesmo a palavra que eu estava pronto para ministrar ao coração de vocês, o Senhor falou algo comigo. E o Senhor me deu um tema, uma unção nova para novos avanços. Tudo que nós queremos nas nossas vidas requer esforço, não é? Nada acontece simplesmente porque vai acontecer, não. Nós precisamos se esforçar. Nós temos um destino, nós temos uma vontade, um desejo. Quem aqui tem vontades, desejos e sonhos? Mas não vai acontecer se não haver um esforço, determinação. Se nós não tivermos determinados a fazer aquilo que sonhamos, não vai acontecer nada. Então, a unção é uma resposta do céu para o mover de coisas novas. Ora, quantas vezes nós adquirimos sabedoria, inteligência, capacitação, e a gente vai até um ponto da vida. Eu não sei se já aconteceu com você, de você ir bem até um ponto, e aí quando você chega ali no meio, parece que lhe falta mais alguma coisa para avançar, para chegar, para passar para o outro lado. Às vezes nós estamos capacitados a ir até um ponto. Somente em Deus nós vamos conseguir trazer novos conhecimentos, sabedoria e uma unção nova para a gente atravessar para o outro lado. E eu estava pronto para ministrar, o Senhor me fez lembrar de um episódio bíblico, que em um momento difícil do profeta Elias, ele encontra Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu estava arando a terra com algumas juntas de boi, e a Bíblia diz que o profeta passou e não falou absolutamente nada. A Bíblia diz que o profeta passa por Eliseu e ele já entende, porque o manto profético, a capa profética tocou nele. E a Bíblia diz que rapidamente ele entendeu, ele discerniu rapidamente. E ele começa a matar os bois, e ele quebrou a carroça, e ali da lenha ele fez um grande churrasco. Ele serviu todo mundo, e ele só fez um pedido para o Elias. Ele disse: deixe pelo menos eu me despedir dos meus pais e organizar aqui a minha vida. E o que me faz sentir nessa mensagem, nessa palavra, é que não adianta querer começar algo novo deixando coisas desconcertadas ou desalinhadas para trás. O nosso maior problema é querer começar coisas novas sem organizar o passado, sem organizar as coisas. Às vezes nós estamos prontos para recomeçar toda hora, mas nós não estamos prontos para alinhar as coisas que nós estamos deixando desalinhadas. Eliseu, ele entende e ele diz: olha, espera só um pouco, eu preciso organizar algumas coisas. Às vezes você quer começar uma nova história na sua vida sem organizar o passado. Às vezes você quer avançar algo na sua vida deixando coisas para trás, sem ajustar, sem alinhar. E aqui é claro que ele pede esse tempo, e o profeta disse: vai rápido, depressa, porque também as coisas novas, elas não esperam a gente por muito tempo, a gente tem que ser ágil. Então o profeta diz claramente: olha, seja rápido, faça o que você tem que fazer e vem, porque você sabe o que te aconteceu. E ele começa uma trajetória, ele começa a andar agora com Elias. Só que agora ele começa a servir a Elias. Ele começa a andar ali como um servo, como um aprendiz de profeta. Olha, ele está aprendendo agora coisas que outrora ele não sabia.
Agora há algo novo para acontecer nesta vida. Por quê? Por mais que ele tinha uma chamada, mas outrora ele trabalhava com os bois ali, arando terra. Sabe, queridos, às vezes nós temos medo de coisas novas, de novos avanços, porque nós não sabemos como fazer. Só que o problema não é saber como fazer, o problema é ter paciência para aprender. Às vezes nós aceleramos demais quando não era para acelerar. E a Bíblia disse que ele serviu por muito tempo, o profeta Elias. Eliseu ali com um potencial tremendo, mas servindo. A Bíblia diz que ele dava água na boca do profeta. Aonde o profeta ia, ele estava pronto para servir. Só que algo nos chama muita atenção. No segundo livro dos Reis, capítulo 9, capítulo 2, versículo 9, a Bíblia nos ensina algo precioso aqui. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 9. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja tirado de você? Eliseu respondeu: dá-me porção dupla do teu espírito. Note uma coisa aqui em Deus. Preste atenção para que você não se perca aqui nas revelações. Em Deus não tem nada novo. Elias está falando: pede algo para mim. E ele diz: eu quero aquilo que você carrega. Eu quero aquilo que você tem. A unção de Deus que estava sobre Elias, agora Eliseu deseja ela. Deseja esse novo. Mas note uma coisa: ele aprendeu as coisas humanas, agora ele quer a capacitação do espiritual. Porque nós somos muito bons para copiar coisas humanas, mas as coisas espirituais só vai ser concretizada pelo espiritual. Agora Eliseu está pronto, mas ainda precisava uma unção de Deus. E aí ele pede o quê? Unção dobrada ou porção dobrada do seu espírito, do teu espírito profético, da tua unção profética. Ele tinha um cuidado, ele tinha um zelo, ele queria ser como o outro. Querido, sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos ser diferentes. Nós queremos ter uma identidade diferente, nós queremos ser diferente de todo mundo. Enquanto Jesus disse para ser como Ele. Jesus disse para copiar Ele. O apóstolo Paulo disse: seja meus imitadores como eu também fui de Cristo. Ou seja, nós não precisamos ser novo, não precisamos ter nada novo. Nós só precisamos ser igual àqueles que carregam a unção. Mas nós queremos ser novo, nós queremos ser diferente, é onde nós nos perdemos. O profeta não queria ser diferente, ele queria ser igual, ele só queria porção dobrada. Note uma coisa aqui no versículo 10, a Bíblia diz assim para nós: Elias disse: o seu pedido é difícil, se porém você me vir, quando eu for tirado de você, terá o que pediu, ao contrário, não será atendido. Outra coisa que precisamos entender, que não é a vontade do homem que vai acontecer na sua vida, é a vontade de Deus. Ele queria algo do profeta, e o profeta disse para ele: tem uma condição. Se você me ver, se você ver tudo isso que vai acontecer, você receberá. Ao contrário, você não recebe nada. Queridos, preste atenção em uma coisa. Elias não tinha o poder para dar para Eliseu o que ele pedia, porque aquilo que ele pedia de Eliseu, de Elias, Eliseu pedia algo de Elias que era de Deus. Diga assim: a unção é de Deus. Essa unção não vai repousar em corações apodrecidos, em caráter desaprovado. Por isso o profeta, ele está dizendo: olha, embora Deus mandou separar você, embora Deus mandou te escolher, embora Deus lá na minha angústia disse para mim: você vai ungir ele seu sucessor, eu não tenho poder de dar a você porção dobrada como tu pedes. O que nos mantém cheio da unção é o caráter aprovado. O profeta, ele disse: olha, coisa difícil você está pedindo. Não é fácil realizar o que você está dizendo, mas se você me ver, se Deus te permitir, você ver tudo o que vai acontecer, então você recebe.
Porque o coração do homem precisa estar aprovado, precisa estar puro. Queridos, não é a performance que agrada ao coração de Deus. Não, é o caráter aprovado. É aquilo que você se propõe a fazer com santidade. É que vai ditar se você vai receber ou não. Não é o homem. Eu sou homem como vocês. Eu sou homem normal como vocês. Eu não tenho o poder de dar a vocês aquilo que Deus concebeu a mim, a não ser que o teu coração esteja aprovado para receber. A Bíblia diz que Deus visita o coração do homem para provar o coração do homem. Segundo a intenção do coração do homem, Deus libera a bênção. Porque a Bíblia diz que Deus vai te dar segundo o que está no teu coração. Querido, isso aqui é muito sério. Por isso há muitas pessoas que recebem muito de Deus e se perverte no seu caráter e perde a presença de Deus. O profeta desejava a unção. Sabe, às vezes nós desejamos muitas coisas, nós sonhamos com muitas coisas, nós pedimos muito para Deus. E às vezes coisas que a gente tanto pede nunca acontecem. Por que não acontece? Porque está faltando alguma coisa acontecer dentro de nós. Está faltando uma transformação de mentalidade, de coração, de caráter, para que nós possamos receber tudo que Deus quer liberar. Deus tem algo grande para liberar sobre essa igreja. Deus tem algo grande para liberar sobre a sua vida, em todas as áreas, na área sentimental, profissional, saúde, casamento, família. Deus tem muito para liberar. Você aqui que nem gerou filho ainda, Deus tem muitas bênçãos para liberar sobre a sua geração que ainda não existe na terra. Mas para que isso aconteça, o nosso caráter tem que ser aprovado. Nós temos que ter um caráter aprovado diante de Deus. Ele pediu uma unção que somente Deus podia dar. Quem quer avançar precisa buscar mais de Deus. Eliseu queria avançar, ele queria romper. Só que não estava nas mãos do profeta Elias o que Eliseu pediu, estava na mão de Deus. Elias carregava algo que era de Deus. Tem muitos milagres liberados sobre as nossas vidas que estão nas mãos de Deus. E Deus está esperando você dizer sim para Ele, para uma mudança de comportamento, para que o céu se rasgue sobre você. Para que o Senhor possa realmente de fato fazer algo sobrenatural sobre a sua vida. A unção não deixa você na mesma condição, diga a unção de Deus, que é a presença do Espírito Santo, não vai me deixar estagnar. Não vai me deixar no mesmo lugar. Queridos, que vida medíocre seria a nossa, dizer que nós estamos com Deus e a nossa vida não muda. Continuar do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira de pensar, de proceder. Continua com os mesmos pecados particulares e escondidos. Não muda. Um dia alguém vai ser ungido por Deus. E se ele perder essa presença, ele vai viver só da lembrança. Entende algo? Esse homem, Eliseu, ele cuidou da unção. Só que ele cuidou tanto da unção, que ele morreu e levou a unção com ele. Nós não podemos morrer e levar a unção conosco. O nosso grande desafio é partilhar desta unção com outros. O profeta levou a unção, ele cuidou tanto que levou com ele. O profeta Elias compartilhou da unção, Eliseu cuidou tanto da unção que levou com ele. Queridos, que sentido tem a gente prosperar nessa vida e não prosperar ninguém que está do nosso lado? Que sentido tem a gente ter alegria e felicidade e estar no meio de pessoas tristes? Que sentido tem só glória para nós? Que sentido tem só eu ser salvo? Não tem sentido nenhum. Eu preciso obter para compartilhar. Eu preciso receber de Deus para compartilhar. Entenda isso. Todas as vezes que Deus levanta alguém sobre esta terra e coloca a unção sobre ele, é para cumprir um propósito. A unção é para o propósito, para abençoar pessoas, abençoar vidas.
não é só para ficar depositada em nós. Nós precisamos desejar ter para liberar sobre outros. E ele pediu algo grandioso para Deus. A unção não me deixa no mesmo lugar, na mesma condição, ela me eleva de nível. Para que eu vou me elevar de nível? Porque eu vou ser mais sábio. Para que eu vou ser mais inteligente? Para que eu vou ter mais prosperidade? Se não é para compartilhar. Porque o próprio Jesus Cristo nos deixou um legado. Ele veio compartilhar. Ele diz: eu vim para que tenhas vida e vida abundante. Todo o poder e toda a glória e toda a honra estava sobre ele. E ele compartilhou comigo e com você. Igreja é viver em família, compartilhando. É algo sobrenatural. Tem um poder que rege o mundo, e esse poder é a unção de Deus. A Bíblia Sagrada diz em Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. Preste atenção. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e um renovo brotará das suas raízes. Diga um renovo. Diga: se não for para renovar a minha vida e a vida dos outros, não tem importância nenhuma. A Bíblia diz aqui claramente, versículo 2, olha o que ele diz: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de poder, o Espírito de conhecimento, de temor ao Senhor. Diga: esta unção vai vir sobre a minha vida, para que eu possa alcançar toda a minha família, no nome de Jesus. Há uma unção, há um poder, há uma presença. Mas o que nós estamos vivendo nos últimos tempos é uma igreja egoísta, aonde não tem a unção, não tem misericórdia. Aonde não tem a unção, não tem graça, tem juízo. Nós não podemos se encher de nós mesmos. Nós temos que ser cheios para compartilhar. Aqui é uma nova unção para avanço, mas é para avançar só a minha vida. Você se sente feliz que lá no meio da tua família só você prospera? Você se sente feliz? Você se sente feliz porque só você tem resultados? Nós temos que começar a ter um senso de constrangimento e começar a buscar essa responsabilidade na unção. Porque esse poder está sobre nós, o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Sobre quem? Jesus. E Jesus soprou sobre nós o mesmo Espírito. A Bíblia é clara: o Espírito de sabedoria e de entendimento, diga, está sobre mim esse Espírito. E aqueles que estão ao meu redor, que não têm sabedoria e entendimento, o que eu vou fazer com tanta inteligência, se não for para compartilhar, se não for para fazer algo? Queridos, a unção de Deus é como maná no deserto. É para você pegar ela hoje, usar ela, e amanhã vem outra. Porque a Bíblia diz que a unção se renova. Todos os dias nós somos ungidos pelo Espírito Santo. Todos os dias, quando nós temos comunhão com Ele, todo dia nos dá ferramentas novas para novos desafios, para novos obstáculos. Entende? Nós temos que compartilhar essa unção. A unção se perde quando nós estagnamos. Sabe quando você para? Sabe quando você tem algo valioso na tua mão, mas você não usa mais? Quando você não usa mais, perdeu o sentido, você não gosta mais daquilo. Você não quer nem pegar mais aquilo. A unção é algo valioso. Ela precisa ser trabalhada. Nós precisamos da unção de Deus, da presença de Deus. Mas não em benefício próprio, mas em benefício de outros. Nós precisamos desejar, nós não podemos perder a unção. Sabe quando nós perdemos a unção? Quando nós nos tornamos egoístas, diga egoístas. Todo crente ungido, ele fica poderoso. E aí ele começa a viver a vida dele normal, carnal. E ele fica egoísta. E ele começa a fazer tantas coisas, porque a unção de Deus, ela não sai das nossas vidas.
ela não sai. Porque a unção de Deus é o óleo precioso. Só que o Espírito Santo, ele se afasta. A unção vem do Espírito. Tem muita gente ungida que não está funcionando mais. Tem muito crente ungido que não funciona mais. Tem muito levita ungido que não funciona mais. Tem muito pastor ungido que não funciona mais. Tem muito cristão ungidos que não funciona mais. Ele só vive da lembrança da unção. No passado, Deus me usava assim. Só lembrando da unção. Eu escolhi um texto para te informar sobre o perigo de perder esta unção. Do egoísmo. Que está lá em Juízes capítulo 16, versículo 20. Presta atenção nesse texto aqui que vai falar conosco. Então ela gritou: Sansão, os filisteus estão aqui para prender você. E ele acordou e pensou: vou fazer como das outras vezes. Vou ficar livre num instante. Mas não que percebeu que o Senhor já não estava. Diga assim, ó, não percebeu. Mais uma vez diga, não percebeu. Não sentiu que o Senhor se retirou. Sabe, você já esteve com alguém que você estava falando e nem percebeu que a pessoa não estava mais e você se viu falando sozinho? Já aconteceu isso com você? Sim ou não? Você estava lá, aquele papo gostoso. Isso acontece lá em casa sempre. A minha esposa dorme. Eu estou falando com ela. Essa noite mesmo a gente veio de Cuiabá de madrugada. E eu conversando igual um tagarela do lado dela, dirigindo o carro, acordadão. E falando, quando eu olhei, ela já estava dormindo. E eu nem percebi. E eu nem sei quanto tempo eu falei sozinho. Olha que sentimento é esse. Ele está tão seguro de si, presta atenção, ele está tão seguro de si, que quando Dalila fala para ele assim: Sansão, os filisteus vão te pegar. Ele acorda daquele jeito. Eu imagino que ele acorda assim, sabe? Sem nenhum pingo de preocupação. Sabe aquela pessoa que acorda sem preocupação nenhuma? Ele está atrasado, mas está tudo tranquilo. Aí ele acorda, se espreguiçou. Não, eu vou me levantar, eu vou lá de novo, eu vou vencer como eu venci das outras vezes. Mas a Bíblia diz assim, claramente, ele acordou e pensou: vou fazer como das outras vezes, vou ficar livre num instante. Mas não percebeu que o Senhor já não estava mais com ele. Sabe, o crente, quando ele perde a presença de Deus, ele vive da lembrança. Não, eu já consegui, sabe aquela soberba santa que ele consegue resolver qualquer hora que ele quiser? Era assim o Sansão. Perdeu a unção, perdeu a presença. E todo mundo sabe aqui que Sansão foi preso. Sabe o que acontece com Sansão aqui? Os filisteus agora pegam ele e fura-se os olhos dele. E leva ele agora preso. E agora ele perdeu a unção. Agora, o que levou ele a perder a unção? Diga, a unção de Deus é a presença. O que levou Sansão a perder a presença? O Espírito Santo. Foi os pecados dele cometidos continuamente, sem arrependimento. A gente vai pecando e nada nos acontece. E a gente tem um sentimento dentro da gente: está tudo normal, está tudo tranquilo. Sabe por quê? Porque não está acontecendo nada. No natural não está acontecendo nada. Mas no espiritual, nós já estamos sozinhos e nem percebemos. Sabe, queridos, a gente não sente. Quando você está nesse quadro, você não sente mais Deus. A gente tem uma arrogância cristã de dizer: não, Deus está comigo. Mas a gente sabe que no fundo, Deus não está. A gente não sente mais a presença. Diferentemente de um profeta, de Eliseu,
que clamava, que pedia, que desejava a unção, esse aqui já nasceu com ela. A Bíblia diz que Sansão é nazireu de Deus. Desde o ventre da sua mãe, o Espírito Santo já estava nele. E ele nasceu para ser juiz de Israel. E ele se perdeu. Sansão interrompeu o que Deus queria realizar através dele. Você já parou para pensar? Quantas vezes a gente interrompe o que Deus quer fazer através de nós? Já parou para pensar quantas vezes você, por conta do teu desejo, da tua vontade, dos desejos carnais desenfreados, você interrompeu aquilo que Deus queria fazer? Não que Deus não vai fazer o que Ele quer fazer, Ele só vai fazer com outro. Deus, Ele tem um projeto, Ele tem um propósito, e Ele nos pega e nos insere nesse propósito. Só que se você não quer, Ele vai realizar, mas vai ser com outro. Sabe o que acontece aqui? Sansão interrompeu o projeto de Deus. Agora a unção de Deus estava com ele. A graça estava com ele. Sansão se acostumou com o poder. Sabe quando você se acostuma? Ah não, está tudo sob controle. Não é assim? E aí quando você menos espera, desmorona tudo. Porque estava sob controle só na sua mente. Sansão achava que estava tudo sob controle. Estava tudo tranquilo. Sansão está acostumado com o poder. Mas se distanciou da presença. O poder é gostoso. Mas sem a presença não tem poder, porque o poder é da presença. Sabe, queridos, às vezes nós conquistamos tantas coisas. Adquirimos coisas, carros, imóveis. Viajamos. Às vezes nós conseguimos um bom trabalho, um bom salário. E a gente troca a presença por aquilo que o Senhor nos deu na presença. E nós perdemos a unção de Deus. Sem a presença não tem poder, não tem a unção. As coisas não são equivalentes à presença. Tudo nessa vida, ela tem começo, meio e fim. Diga, a presença é eterna. A presença é eterna. Tudo pode acabar amanhã. Tudo você pode perder, você só não pode perder a presença. Sansão escolheu o poder. Se acostumou com a unção. E se afastou da presença. Quem se afasta da presença, perde a unção de realizar. A presença de Deus deveria ser tudo. Mas para Sansão não. A unção não é automática, diga, não é automática. Sem a presença, não tem poder. Não é automático, querido, não é a hora que queremos, como já vi pessoas ensinar. Diz que é assim, ó, chama e ela vem. Quem vai até a ela somos nós. Entende uma coisa? A presença de Deus precisa ser desejada. Em 1 Samuel 16, versículo 13. 1 Samuel 16, 13. Samuel apanhou um jarro com óleo e ungiu no meio dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Depois disso, Samuel voltou para Ramá. Preste atenção. A unção de Deus veio sobre Davi para cumprir um propósito que alguém negligenciou. Repita-se comigo todas as vezes que Deus me chamar para um grande propósito e eu falhar, esta unção que estava sobre mim vai alcançar outro. Esta unção aqui estava sobre outra pessoa. No próximo texto a Bíblia vai dizer claramente. Olha só, em contrapartida, o Espírito do Senhor se retirou de quem? Saiu de Saul e entrou em Davi. Saiu de Saul, entrou em Davi. O que acontece? Deus tem um propósito com a minha vida, tem um propósito na sua vida. Tudo que Deus faz com você é para o reino dele.
é para a glória dele. Não é nada pessoal, não é nada para te promover. Tem um propósito. Sansão interrompeu o propósito. Sansão era para ser juiz. Saul interrompeu o propósito. E a Bíblia diz que essa unção agora vem sobre Davi. Tem muitas coisas que era para acontecer na vida de outro, mas vai acontecer nas nossas vidas porque nós nos rendemos. Já parou para pensar? Quantas coisas eram para acontecer que não acontece por conta da negligência? Quantas coisas eram para romper, não rompe por conta de ser negligente? Aqui sai de um e entra no outro. Por quê? Porque Saul fez como Sansão. Se acostumou com a coroa e se afastou da presença. Se envaideceu com a posição. Ficou vaidoso com o prestígio de ser rei. E se esqueceu da presença. Mas Saul era orientado. O próprio Samuel dizia: se você obedecer, o Senhor vai fazer com que o seu reino seja perpétuo sobre a terra, e que todos os seus descendentes serão reis, e não vai perder a coroa. Tanto é que Samuel disse: é melhor obedecer do que sacrificar. Mas ele não entendia. A mesma coisa que acontece com Sansão, acontece também com Saul. Perdeu a unção, perdeu a presença. Queridos, a unção de Deus sai e entra sobre Davi. Enquanto a unção se vai, o homem fica apenas com a aparência de ungido. Repita comigo: quando a unção se vai, o homem fica com a aparência de ungido. Tem gente que só tem aparência de ungido, só tem aparência de cristão, mas não é nada mais. Está vazio. Não são as roupas que te definem. Não é a forma que você fala que te define. Não é a performance que você tem que te define. Não é você conhecer alguns textos bíblicos e até recitá-los de forma perfeita que vai definir se Deus está com você ou não. É os frutos que você produz. Agora, Saul tem a aparência de ungido. Saul tem túnica de rei. Saul agora tem a espada de rei. Saul tem uma coroa de rei, mas não tem mais a presença do rei. Não tem mais a unção do rei. Entende isso? Queridos, é com temor e responsabilidade que eu trago essa palavra para você nessa noite. Se você quer avançar para coisas grandes na sua vida, não perca a presença. Se você quer realizar coisas grandiosas, não perca a presença. Porque somente a presença de Deus pode mover céus e terra e fazer você conquistar aquilo que você tanto sonha e aquilo que Deus sonhou para você. Você quer ter um casamento perfeito? Coloque Deus no seu casamento. Você quer ter filhos abençoados? Ensine o caminho do Senhor para eles. Você quer ter uma vida próspera? Seja fiel nos princípios para com o seu Deus. Se você quer ter uma vida cheia da graça de Deus, seja um agraciado também para a vida dos outros. Se você quer ser bem sucedido em todas as áreas, seja bondoso e generoso, porque a Bíblia diz que o generoso prosperará. Queridos, você precisa ter uma consciência dentro de você dos céus. Não perca a presença. Não negocie a presença de Deus. Não negocie a presença de Deus. Não perca a presença de Deus. Queridos, ter a aparência, somente a aparência, não nos leva para o céu. Mateus capítulo 7, versículo 22. Olha o que o próprio Cristo diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Quem se acostuma com a unção também consegue fazer algumas coisas, porque muitas coisas acontecem por técnicas. Por isso que a Bíblia diz que o meu povo sofre e padece por falta de conhecimento, não tem discernimento. Às vezes você é enganado por um pregador de púlpito, porque você não tem conhecimento e nem discernimento. Mas o próprio Cristo está dizendo aqui que nos últimos dias vai aparecer. Diga, vai aparecer.
a luz que vai colocar uma divisão entre quem serve e quem não serve. Aqui é claro nesse texto, no versículo 23, a Bíblia diz: então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afaste-se de mim, vocês que praticam. Diga, está pregando, está cantando, está louvando. Diga, está performando. Diga, está vestido, mas está no caminho errado. Quem olhava para Sansão, imaginou que Sansão ia ter esse fim? Quem olhava para Saul, imaginou que Saul ia ter aquele fim? Não. Mas na hora que o Senhor vem, na hora que a luz se manifesta, na hora que a presença chega no arraial, vai acontecer uma separação, uma grande divisão. Queridos, não negocie a unção, não negocie a presença, não negocie aquilo que é santo e sagrado. Não se renda, não se venda, não se deixa levar pela sua vontade, não se deixa levar pelos seus sentimentos egoístas. Tenha foco, tenha propósito. Homem, tenha foco, tenha propósito. Você que está casado, tenha foco, tenha propósito com a sua esposa. Não existe mais ninguém senão ela. Não existe mais ninguém, mulher, senão seu esposo. Filhos, tenha foco, tenha propósito. Cumpre os princípios. E Deus vai realizar todos os teus sonhos. Deus vai te abençoar. A comunhão com Deus é a fonte da unção. A comunhão com Deus é a fonte da unção. E aonde a unção está, a unção não se corrompe. Diga, a unção não se corrompe. Diga, o homem que carrega a unção pode até se corromper, mas a unção não se corrompe, porque a unção é o Espírito Santo. E o Espírito de Deus não vai se corromper. O Espírito de Deus, ele não vai se corromper. O que mantém a unção em nós? É a nossa santificação. É a nossa vontade de servir ao Senhor de todo o coração. Isso nos mantém no propósito. Queridos, errar, todos nós estamos sujeitos a errar, amém? Pecar, todos nós estamos sujeitos a pecar. Quantos estão me entendendo? Diga glória a Deus. Queridos, todos nós aqui podemos errar. Mas quando você errar, Salmo 51, versículo 11 para você. Quando você pecar, faça esta oração: não me expulse da tua presença, e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Em nenhum momento Sansão se arrepende. Em nenhum momento Saul se arrepende. Quando há arrependimento, há restauração da unção. Quando há arrependimento, a unção de Deus volta. Davi, quando erra, ele não pediu para permanecer no trono. Davi, quando erra, ele não estava preocupado com o cargo de rei. Davi, quando erra, está preocupado com a presença. Quando você tem preocupação com a presença, independente se você vai perder as demais coisas, mas você fala: a presença eu não quero perder, não me retire da tua presença. Versículo 12, a Bíblia diz, queridos: devolve-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito pronto ao quê? A obedecer. Deus não tirou nada de Davi, porque o que importava para Davi era a presença do Espírito. Coração rendido. Você pode falhar, você pode até ter cometido alguma coisa, não tem problema, porque Deus não te odeia. Deus, ele te perdoa. Não retira de mim a tua presença. Tem gente que não valoriza mais a presença. Está tão acostumado, está vivendo uma vida com Deus assim no automático, sabe? Já conheço Bíblia, já sei tudo que está escrito. Está vivendo no automático.
Porque o conhecimento sem prática é o mesmo que nada, é até pior. Porque a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais será cobrado. Quanto mais conhecimento você tem, mais o peso vai vir. O conhecimento sem prática, querido, é um suicídio. Eu preciso ter conhecimento, mas eu preciso praticar aquilo que eu estou conhecendo. Davi, ele tinha conhecimento. E ele diz: não me retire da tua presença, não tire o teu espírito de mim. Você pode ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, não vai te valer nada. Querido, se o Senhor nos levar agora, tudo que você trabalhou e conquistou vai ficar aqui. Sua conta bancária, seu carro importado, sua casa, sua fazenda, seu dinheiro. Para onde os salvos vai, não tem necessidade de levar absolutamente nada da terra, porque lá já tem tudo que nós precisamos. Então não perca a presença pelos prazeres da terra, porque as coisas da terra não têm valor nenhum no céu. Davi não ficou preocupado com a coroa, ele ficou preocupado com a alegria da salvação. Porque aonde a gente vai, já tem um rei, e lá nós não vamos ser rei. O rei dos reis, o Senhor dos senhores, que é o Senhor Jesus Cristo. Não negocie a presença, faça aquilo que é certo. Busque a presença de Deus, não faça como Sansão, não faça como Saul, mas faça como Davi. Mesmo sendo um homem falho, errando, pedia perdão, se consertava e não queria sair da presença. Não saia da presença. Busque a presença. Ande na presença. A presença é o ambiente que são distribuídas a unção de Deus. Na presença tem unção de Deus. É tudo o que você precisa. É a presença de Deus. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei quais são os seus sonhos, quais são os seus problemas. Mas eu quero dizer uma coisa. Você não precisa de nada mais do que a presença de Deus com você. Tudo que você precisa está nas mãos do seu Deus. Tudo que você precisa está na presença dEle. E na presença dEle, Ele vai realizar na sua vida em nome de Jesus. Eu não sei quais são as suas frustrações, mas o Espírito do Eterno vai te encher de graça nessa noite. Ele vai encher os seus vazios. Ele vai encher as suas lacunas. Ele vai responder as suas dúvidas. Ele vai falar o teu coração nessa noite. Você vai sair daqui hoje com uma convicção no teu coração: eu não preciso de nada a não ser da presença. Eu não tenho falta de nada porque eu já tenho tudo. Jesus está comigo.